Então, vamos lá, né, gente? Boa noite, sejam bem-vindos aí, vou começar logo. Essa é a nossa penúltima live, né? Antes do evento, que vai ser no dia 31, 1 e 2 de junho. Essa live aí que tá preparando vocês aí para esse evento. E não sei se todo mundo já conhece, né? Já sabe. Mas vai ser o evento chamado Treinamento Imóvel Lucrativo, que eu vou ensinar, dar os primeiros passos, né? Ensinar vocês os primeiros passos aí, como comprar um imóvel, arrematar um imóvel aí com 50% de desconto ou mais. E de uma forma muito segura, né? O método que eu uso para fazer essas arrematações. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá no link da minha bio, tem lá o site, que vocês entram e colocam o e-mail. E por que eu falo isso? Que é importante vocês se inscreverem, porque essas aulas vão ser disponibilizadas apenas para quem se inscreveu. No grupo e do WhatsApp, né? E por e-mail. Então, vocês precisam estar inscritos lá para poder assistir essas aulas. Então, essa live de hoje, o que eu vou falar? Vai ser sobre a desocupação, né? A desocupação, que é um grande mito, né? Um grande receio, medo aí de quem não conhece os leilões, né? Quem escutou falar, só de escutar falar leilão, a primeira coisa que vem na cabeça, a desocupação deve ser difícil, né? Complicado. E é exatamente o oposto, é muito simples. Então, já vou adiantar aqui para vocês que os leilões de imóveis ocupados são os melhores, os mais lucrativos. Exatamente por isso, porque o leigo, né, os aventureiros correm desse tipo de leilão, porque acham que é complicado desenrolar, acham que tem um risco grande, não sabe como fazer, enfim. E isso torna a concorrência muito menor quando você está num leilão ocupado. E mais você sabendo passo a passo, sabendo fazer esse desembaraço, você vai ver que é muito simples, é fácil você fazer. Não tem muita complicação. Então, essa live é exatamente para esclarecer sobre isso. Quais são as verdades e as mentiras que a gente tem sobre a desocupação, né? E esse medo, né, esse receio que as pessoas têm, eu acredito que vem por causa de duas coisas. Primeiro, uma herança maldita, né? Já houve um momento na nossa história que realmente era muito complicado você fazer uma desocupação de imóvel, quando você só tinha uma lei lá muito antiga, é uma lei lá de 66, ela é muito defasada, não trazia nada de garantia para o arrematante. Então, era muito arriscado você arrematar o imóvel mesmo naquela época, né? Porque você não tinha garantia nenhuma. Então, a própria sociedade ela era muito em prol do direito de propriedade da pessoa, né? Direito de moradia, essas coisas, do que resolver algum problema que ela estivesse causando, assustando não, ela estivesse causando um prejuízo, algum dano num terceiro, e aí era um benefício para ela, né? Era uma impunidade, que ela causava esse dano, prejudicava alguém, mas estava lá, não respondia por isso, não tinha consequência por isso. E de lá para cá houve muitas alterações nas leis, né? Por exemplo, a lei de 97, olha que nem é tão recente assim, foi a primeira lei dos extrajudiciais, né? Retomada de imóvel por banco, que revolucionou praticamente, né? Trouxe muitas garantias para o arrematante. Eu até vou falar um pouquinho mais para frente delas aqui. E depois disso, ainda outras leis vieram, por exemplo, em 2015 teve uma reformulação, um novo Código de Processo Civil que trouxe também várias coisas importantes para o arrematante, garantias para você que está fazendo esse processo do leilão em si, e que foram muito importantes, né, para a gente como arrematante. Isso é só para citar alguns exemplos, né, dessa herança maldita. Talvez você já tenha pensado assim, ou já ouviu alguém falar de que o imóvel é muito complicado, você pode perder muito dinheiro, né? Essa desocupação é muito difícil de fazer. E você vê que isso não é só um mito, né? Não existe isso para quem entende, quem sabe o passo a passo mesmo, quem entende todo esse processo, percebe, sabe, entende, né? Que não é assim, é simples de você fazer. Desde que você siga o passo a passo certinho, bem feito, entenda como é que é o processo e saiba fazer também uma boa escolha de um leilão. E o segundo fator é a falta de conhecimento. Então, acaba que é uma consequência, né? Se você você escuta a pessoa falando isso, né, esses mitos, e você não tem o conhecimento para saber se realmente é verdade ou não, você acredita. Então, a falta de conhecimento, de entender como que é o funcionamento, faz também a grande maioria das pessoas acreditarem, a nem ter interesse de saber como é que é o funcionamento do investimento em um leilão de imóvel e essas outras formas, né, que são parecidas com o leilão, possuem as mesmas análises, apesar de não ser o leilão. Mas a gente trata aqui como se fosse tudo a área do leilão, né, o mercado de leilão.
E no final dessa live, eu vou passar para vocês um passo a passo bem detalhadinho, bem certinho, de como você faz esse desembaraço, dessa desocupação no leilão extrajudicial e o passo a passo do leilão judicial. Eles têm uma certa diferença, então eu preferi separar os dois passo a passo aí, tá bom? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou Eduardo Mendes, já estou nos leilões aí desde 2018 para cá, né? E na área de imóveis, na área imobiliária, desde 2012, porque foi quando eu me formei. Então, sou formado em engenharia civil, então a área imobiliária já está no sangue, né? Então, desde 2012 que eu estou nos imóveis. E no leilão desde 2018. E o que mais me atraiu nesse mercado de leilões é porque eu descobri, depois que eu vi na prática, né, que é um dos investimentos mais lucrativos que você tem, só que mais seguros também. Né? Porque a Bolsa de Valores, por exemplo, ela é bastante lucrativa, mas é extremamente arriscada, né, na Bolsa de Valores, além da curva de aprendizagem ser muito longa. E os leilões eu descobri que você consegue ter além de ser muito lucrativo e seguro, você consegue aprender a fazer aprender todo o ciclo de investimento e conseguir fazer uma boa arrematação em pouco tempo. Claro que não basta só você estudar, né, fazer um curso, por exemplo. Você também precisa dedicar tem um trabalho ali, um esforço que você precisa aplicar, que não é irrisório assim, né? Mas você consegue, qualquer pessoa consegue, né? Você não precisa ser advogado, você não precisa ser corretor, não precisa ser nada. Qualquer pessoa consegue arrematar desde que você entenda o passo a passo e saiba e tenha essa vontade, né, de querer fazer, de conseguir arrematar, né, de fazer uma arrematação. Então foi assim que eu iniciei nesse mercado, né? Só que assim, para você fazer uma boa arrematação, você precisa, né, aprender o passo a passo. Não adianta você ir só com vontade, né, e querer arrematar de qualquer jeito, porque você corre um grande risco de você levar um tombo. E aí, se você tomar um prejuízo, como você envolve muito dinheiro, né, sim, existe possibilidade de você começar com pouco dinheiro ou até com nenhum. Mas a forma mais tradicional é você, por exemplo, arrematar à vista. Então envolve muito dinheiro. Então, se você tomar um prejuízo aí, nem que seja assim 10%, 20%, vai ser um baita prejuízo que vai de certa forma, travar. Então, vai demorar você fazer você se recuperar disso aí para poder continuar. Às vezes, você até cria uma repulsa desse mercado, né? E só toma um prejuízo assim quem não sabe o que está fazendo. Porque é muito fácil você evitar as situações que pode realmente dar um prejuízo. É como cair num site falso, ou então você arrematar um imóvel e ter que assumir uma dívida grande. Isso aí você faz tudo na fase inicial, na fase da prospecção, na escolha desse imóvel, né, desse leilão. E depois que você elimina esses casos que você tem uma grande chance de tomar um prejuízo, se torna muito difícil você tomar um prejuízo no leilão, porque você precisa fazer muita coisa errada, tomar muitas decisões ruins, péssimas decisões, para que no final o somatório delas te faça ter um prejuízo. Isso por quê? Porque a rentabilidade, né, a margem que você tem quando você faz compra com grande desconto, vou dar um exemplo de 50%, que é o mais comum da gente ver, né, nos leilões aí indo a 50%. A margem é muito grande, então você tem muito espaço para acontecer alguma coisa, né, você ter algum custo a mais e você ainda tem um grande lucro. Então, por isso que essa fase inicial é muito importante. E a fase da desocupação, para você fazer uma boa desocupação, você precisa também seguir um passo a passo e também fazer uma boa escolha. Fazendo uma boa escolha desse leilão, você garante que essa fase da desocupação vai ser tranquila. Vai ser fácil você fazer, né? Então, quais são os dois maiores erros, né, que um arrematante iniciante ou quem não fez nenhum curso ou está tendo interesse, né, se aventurando nesse mercado pode cometer? É achar que pode fazer tudo sozinho, aprender tudo sozinho, ou então que só com diquinhas vai conseguir virar um grande arrematante. Até tem gente que consegue sozinho com isso, só que além de demorar muito tempo, tem grande risco de você cair numa cilada dessas aí. Então, para mim, eu considero isso um grande erro, você querer começar sozinho sem ter um mínimo de orientação. Você precisa ter uma orientação de quem já trilhou esse caminho, quem já aprendeu com outras pessoas também. E o segundo maior erro é confiança demais. É achar que você já sabe, que
tá tudo tranquilo, que vai dar certo, vai na confiança, sim, e deixando, e não fazendo o que tem que ser feito, né? O passo a passo, siga o passo a passo certinho, fazendo uma boa análise inicial. Um exemplo, um colega meu, um colega de trabalho, né? Ele é perito também da PF e hoje ele já é aposentado, né? Mas ele, olha só, ele era formado em contabilidade, engenheiro civil e ainda formado em direito. Além disso, ele antes dele ir para a PF, ele era do Exército, então ele além de conhecimento demais, ele conhecia todo mundo assim que podia ajudar ele de alguma forma, assim, né? Por exemplo, ele achava que a desocupação, se a pessoa não saísse, ele podia chegar lá com os parceiros dele, os capanga, os colegas dele do Exército, e tirar a pessoa à força. Aí ele foi fazer uma arrematação de um extrajudicial e ele até conhecia a pessoa que estava perdendo imóvel, até conversado com ela, combinado assim, não, vou arrematar aí. A pessoa, não, beleza, vou sair tranquilo. E ele ainda com essa ideia de que se desse errado, ele podia chegar lá e tomar a força, que não sei o quê. Resultado, essa pessoa entrou na justiça, conseguiu alegar teve uma alegação muito forte que conseguiu suspender essa desocupação por alguns anos. Isso só para vocês ter um pouco mais de noção, é muito raro isso, sabe? Não é fácil, assim, a pessoa conseguir ter um argumento e conseguir impedir a desocupação para que o juiz não conceda a liminar da desocupação. Então, tem que ser um argumento muito forte. E essa pessoa conseguiu. E aí, resultado, esse amigo foi confiante demais, achando que ia resolver, e acabou se dando mal e ficando um bom tempo aí sem esse imóvel. Mas, mesmo que isso aconteça, você tem uma garantia muito forte, porque no final, se mesmo assim essa pessoa ela conseguir reverter toda a situação e o leilão der zebra, né, for anulado, no final das contas você vai ter todo o seu dinheiro devolvido, né? O banco vai te devolver todo o seu dinheiro com todas as custas que você teve, não só o lance, mas a taxa do leiloeiro, as custas de condomínio, IPTU que você tiver tido durante todo esse tempo que você estava... não nesse caso que você não ocupou, né? Mas se você tivesse ocupado um imóvel, as custas de IPTU e condomínio, qualquer outras custas de cartório que você tenha feito, e isso tudo corrigido monetariamente. Então, o maior risco que você tem é ter todo o seu dinheiro devolvido. Então, você vê que é um investimento muito seguro, que no final das contas, você vai ter seu dinheiro de volta. Então, assim, que investimento você tem que no final das contas você consegue o seu dinheiro de volta, né? Então, assim, eu considero um investimento muito seguro, muito mesmo. Isso que eu contei foi só os extrajudiciais, né? Tem os judiciais que eu acho mais seguro ainda do que o próprio extrajudicial, que é esse do banco, né? Então, é isso. Então, para a gente começar a falar mesmo sobre a desocupação, eu queria falar a primeira coisa, né? Que é o quê? A desocupação ela não é um problema, ela é a solução. O problema é a pessoa que está ocupada lá de forma irregular nesse imóvel. Quando você está, por exemplo, num extrajudicial, a partir do momento que o banco ele toma o imóvel para ele, né? Ele chama, é uma verbação que tem na matrícula, chama consolidação da propriedade. A pessoa não pagou as parcelas, se tornou devedora, o banco notifica ela para ela pagar em até 15 dias. Ela não fazendo o pagamento, o banco faz essa consolidação da propriedade, que ele está transferindo o imóvel e tendo a propriedade desse imóvel para si, né? E aí o que acontece? A partir desse momento a pessoa, pela regra, teria que sair já desse imóvel, desocupar. Enquanto ela estiver ocupando, ela até paga, até depois ela vai ter que pagar um percentual de multa, como se fosse uma multa chamada de taxa de ocupação, como se ela estivesse alugando esse imóvel. Muitas vezes ela não paga, então ela tem que entrar na justiça para cobrar dela, mas enfim, o que acontece é que ela fica devendo esse valor. Inclusive, você como arrematante poderia até questionar na justiça e querer receber essa taxa de ocupação, se depois que você tiver arrematado o imóvel e a pessoa ainda estiver ocupando esse imóvel. Então, só para vocês terem ideia, então a ocupação irregular dessa pessoa, esse é o problema. E a solução é a desocupação. Então a justiça, ela quer resolver o problema, ela quer solucionar esses problemas, esses conflitos que existem, né? Então por isso que a desocupação, o juiz e a própria justiça está muito mais em prol de resolver esse problema do que deixar essa pessoa lá impune, né? Por conta de alguma coisa que ela está cometendo aí. No caso dos extrajudiciais, ela está sendo injusta, está causando prejuízo para o banco. Nos judiciais, ela está causando prejuízo para uma terceira pessoa, porque lá pode ser por qualquer motivo, né? Essa disputa, esse dano que ela está causando para outra pessoa.
E segundo, né? Você não está desamparado, você como arrematante, você não está desamparado para fazer a desocupação, você tem muitas garantias. Então, eu comentei para vocês, né, dessa lei de 97, no caso dos extrajudiciais, que a própria lei prevê que se a pessoa não tiver saído do imóvel, você como arrematante pode entrar com uma ação judicial de reintegração de posse com liminar. E essa ação, o juiz tem que conceder essa liminar de desocupação desse imóvel em até 60 dias. Ou seja, a lei está dizendo o que o juiz tem que fazer, que é conceder a liminar, e em quanto tempo, que é até 60 dias. Então, assim, é raro os casos que a gente tem na lei que diz o que o juiz tem que fazer em quanto tempo. Claro que os juízes eles têm o livre-arbítrio, né, o seu sua livre forma aí de decidir da forma que quiser e pode decidir não seguir o que está escrito na lei. Mas a lei já está balizando o que ele tem que fazer. Então, a grande tendência, né, é que ele faça conforme está na lei. Para ele fazer diferente do que está na lei, ele precisa de um argumento forte para isso. Né? A pessoa, o que está perdendo imóvel, precisa apresentar um argumento muito forte para isso aí. Então, essa é uma garantia muito forte que você já tem nos extrajudiciais. E no judicial, você tem mais ainda. Porque, primeiro, quem está fazendo a venda é a própria justiça. Então, você tem toda a força do Poder Judiciário para garantir aquele processo. É um processo que você pode ir meio que sem medo, assim, digamos assim, né? Porque a justiça é ela que está vendendo imóvel. Então, a partir do momento que você recebe a carta de arrematação, você leva ela para fazer a transferência do seu imóvel e é isso aí. E a justiça, o juiz, ele pode dar a ordem já de desocupação do imóvel, que é a que chama de imissão na posse. Eu vou até falar um pouco mais dela aqui mais para frente. Além disso, o que os judiciais você tem de garantia, né? Conforme com o passar do tempo, né, vieram várias leis melhorando os leilões. Uma dessas melhorias, essa garantia, foi o quê? Foi reduzir a quantidade de recursos possíveis que a pessoa que está perdendo imóvel poderia entrar. Então, isso trouxe mais celeridade para esse processo. E não só isso. A lei prevê uma multa caso essa pessoa comece a entrar com muito recurso e fique nítido lá que ela está entrando só para poder enrolar esse leilão, para poder atrasar. Então, às vezes é 10% que o juiz dá da própria causa. E eles têm sido muito duros quanto a isso, sabe? Então, essa é uma garantia também muito forte de que o processo ele vai ser mais rápido. E além disso, né, quando você entra num leilão, um leilão de imóvel está acontecendo, é porque já está nas últimas fases desse processo judicial. Então, assim, já teve, na verdade, é o segundo processo. Tem um primeiro processo, que é quando o autor alega alguma coisa, o réu se defende, aí tem esses argumentos das duas partes, o juiz analisa, dá a sentença final e diz, o autor realmente sofreu prejuízo e o réu tem que pagar esse tanto. Aí, depois desse momento, tem que ser feito um segundo processo que a gente chama de processo de execução, que é o quê? Que agora a gente precisa descobrir, na verdade, angariar alguma forma de bens da pessoa para que ela possa fazer esse pagamento do que ela deve. Então, a justiça, nesse segundo processo, vai atrás dos bens dessa pessoa. Então, primeiro, o dinheiro em banco, atrás de bens móveis, veículos, e por último, ele vai atrás do imóvel. O imóvel, então, é o último bem que a justiça vai atrás para garantir o cumprimento dessa sentença. Então, quando você entra no leilão judicial, você está na última fase da último processo possível. Então, normalmente, a justiça, depois que você arremata, resolve toda a situação em 2 a 4 meses, do dia que você arremata até o dia que você toma a posse. Então, você vê que é muito rápido, né, você concluir todo esse processo de um leilão judicial. Claro que existem exceções, eu estou falando aqui uma média, de uma maneira geral. Mas, em qualquer caso, né, se o leilão for anulado, se acontecer alguma coisa, no final das contas, você vai ter todo o seu dinheiro devolvido com correção monetária. Então, essa é uma garantia, é uma das garantias mais fortes que você tem. E isso vale também para os judiciais. Eu vou começar agora, então, a parte principal dessa live, né, que são o passo a passo aí dos 2 leilões. Então, já pega o caderninho aí, já anota, porque esse conteúdo aqui, provavelmente, eu nunca achei ninguém que dá esse conteúdo tão detalhado assim qual eu estou dando para vocês. Normalmente eles cobram para isso. Então, já anota aí, só tomar uma água aqui. Nos leilões extrajudiciais,
qual que é o primeiro passo, né? Você foi lá, arrematou, comprou o imóvel lá, pagou a taxa do leilão. Você pagou a taxa do leilão, você pagou a taxa do leiloeiro. Depois disso, o que vai acontecer? O próprio leiloeiro vai emitir uma ata ou um auto de arrematação que resume, né, tudo que aconteceu no leilão, e vai pegar a sua assinatura, a assinatura dele mesmo, né, e do vendedor, que no caso é um banco ou qualquer instituição, né, que esteja fazendo essa venda. E a partir desse momento, você, que é o passo 1, né, é fazer a escritura pública e a transferência. O banco, essa instituição financeira, é que vai fazer os trâmites junto num cartório de notas, por exemplo, para fazer essa escritura, e logo em seguida, no partir do momento que você tiver essa escritura em mãos, você vai dar entrada na transferência, que é o cartório de registro de imóveis. E aí o primeiro passo é o quê? Você fazer essa transferência o quanto antes, né? Você fazer todo esse processo da transferência, dar entrada lá no cartório o quanto antes. E enquanto você faz esse passo 1 da transferência, você já pode iniciar o passo 2, né? Que é o quê? Que é você fazer uma notificação extrajudicial para o ocupante, né, a pessoa que está nesse imóvel, com o AR, que é o quê? O aviso de recebimento dos correios, ou então por meio de um cartório. O cartório tem lá também um serviço em que ele faz lá essa notificação para a pessoa que está lá. Essa é uma notificação mais formal, que ela serve para você se garantir as próximas etapas, se porventura você tem que entrar com uma ação judicial. Além disso, você vai fazer uma notificação informal para essa pessoa, né, falando que você fez essa arrematação e que você se põe à disposição para tentar negociar, chegar a um acordo com essa pessoa. E se ela se mostrar disponível, né, para fazer essa negociação, aí você pode oferecer uma ajuda financeira, como pagar a própria mudança dela, ou então às vezes pagar 1 ou 2 meses de aluguel. Isso por quê? Porque uma desocupação amigável é sempre muito melhor do que você ter que recorrer à justiça, fazer a desocupação forçada. Isso também até pode ser uma certa economia para você, porque o custo pode ser um pouco maior do que você só pagar essa mudança aí. E aí, a partir do momento que você faz essa notificação informal, se a pessoa se mostrou disposta a negociar, você negocia e faz essa desocupação. Se não, aí você não tem outra solução a não ser entrar na justiça. Você vai ter que fazer uma ação judicial. Então esse é o terceiro passo. Você vai fazer uma ação judicial, que é chamada de reintegração de posse. Inclusive, para quem está para quem é meu aluno, né, eu tenho um modelo de imissão na posse. Não, na verdade é um modelo de reintegração na posse com liminar. Você só vai preencher ali seus dados, né? É um modelo assim bastante bem feito, assim, até já peguei comparei com alguns outros modelos que eu já vi por aí. É um modelo bem completo, assim, que é uma peça, né? Uma petição inicial bem completa, em que você só vai contratar, provavelmente você vai ter que contratar um advogado, né? E ele provavelmente só vai botar o nome dele, vai revisar os dados, botar os dados do leilão, botar os dados do imóvel, e no final lá colocar fazer uma revisão, lógico que tem que fazer uma revisão, mas no final assinar. E por que isso? Porque vai facilitar muito você encontrar um advogado que vai te cobrar menos, porque como você já tem a peça pronta, então ele só vai ter que assinar e revisar, e depois ficar acompanhando, né, o desenrolar desse processo. Nesse caso de você ter que fazer uma ação judicial, você necessariamente vai precisar, sim, de um advogado. Se você não tem para onde correr. Então, essa é uma forma de tentar baratear esse custo. Um outro requisito que você vai ter que fazer, nesse caso, você chegar nessa situação da ação judicial, a transferência já vai ter que ter sido... a transferência vai ter que ter ocorrido já, né? Eu falei para vocês que o passo 2 é enquanto você espera essa transferência, o passo 3 ela precisa já ter ocorrido e o imóvel já está no seu nome. Se você tentar antes, o próprio juiz já vai negar a sua petição, falando que não, você ainda não é proprietário, né? Então, é um requisito você ter a transferência no registro de imóvel já concluída. Nessa situação, nesse momento, você não entra mais em contato com o ocupante. Você já tentou a negociação amigável, ele não se mostrou disponível para isso, você não entra mais em contato com ele. Que isso pode ser não vai te trazer benefício nenhum, pode ser pior, né? Você querer ser amiguinho demais para ele, dar um tempo maior, e aí ele usar esse tempo aí, sei lá, para depredar o imóvel, então para ficar lá sem resolver nada, e você só está perdendo tempo.
Quarto passo, o que você faz? Depois que você entrou com essa petição inicial, você vai simplesmente aguardar, vai ver o que o juiz vai dizer. Provavelmente ele vai dar essa ordem da desocupação, conforme está descrito lá na lei, uma regra geral, né? Nem sempre é assim, claro, mas você vai aguardar essa ordem. A partir do momento que ele vai dar a ordem, é a ordem que a gente chama de imissão na posse, é essa palavra mesmo, imissão, que é a ordem que o oficial de justiça vai cumprir, vai lá nesse imóvel, vai entrar em contato com essa pessoa, né, com esse ocupante, informar que ele tem que desocupar em tanto tempo, ele vai dar um certo prazo para essa pessoa, e ele vai lá cumprir essa ordem dessa desocupação, inclusive com uso de força se necessário. Claro que desde que é autorizado pelo juiz. Tem juiz que não autoriza logo de cara o uso da força policial, você tem que comprovar que a pessoa não quis sair, e aí depois você entrar com um novo pedido, enfim. Existe todo um processo aqui, mas que é mais da decisão do juiz e você vai mais aguardar a decisão dele até essa ordem sair toda certinha. Aí, a partir do momento que a ordem foi dada, né, o oficial de justiça vai marcar esse dia para ir lá cumprir essa ordem. Provavelmente ele entra em contato, normalmente eles não entram em contato com você, mas eu sugiro que você vá, descubra quem é o oficial de justiça, ligue lá, pode ligar mesmo lá no cartório, no fórum da justiça, descobrir quem que é o oficial que vai cumprir a ordem e combinar com ele. Combine esses detalhes com ele, é muito melhor você fazer isso. Por exemplo, muito provavelmente você vai ter que deixar preparado um chaveiro e um caminhão de mudança, porque se a porta estiver trancada e não tiver ninguém no imóvel, o chaveiro vai lá e arromba, e o oficial de justiça consigna isso aí tudo no cumprimento da ordem dele. E se tiver bens nesse imóvel, a pessoa não está lá, tem bens lá, o que tem que fazer? Tirar tudo, bota no caminhão de mudança e leva para um depósito, por exemplo. Você poderia até deixar dentro do imóvel, se você quisesse, mas você não ia poder usar o imóvel, né? Então, eu sugiro que você bota num galpão, mesmo que você tenha que pagar esse galpão aí por alguns meses, até uns 3 mais ou menos, mas é melhor você pagar e ter esse custo, que não é muito grande, e você ter o imóvel aí livre para você poder reformar e fazer o que você quiser. Esse é o passo 6, né? Você deixar preparado. O passo 4 é a ordem de emissão na posse. O passo 5 é você aguardar o cumprimento dessa ordem pelo oficial de justiça. E o passo 6 é você deixar tudo preparado e ir lá nesse dia cumprir essa ordem junto com ele. E o que acontece com esses bens, né? Se tiver lá guardado no depósito, depois que fez a desocupação? Você vai dizer ao juiz, vai fazer uma petição, falar, foi desocupado, tem todos esses bens aqui que o próprio oficial de justiça fez uma relação, estão lá disponíveis no depósito X. A partir de alguns meses, nesses 3 meses, você pede autorização do juiz para descartar esses bens, se a pessoa não tiver aparecido até esse momento para poder pegar esses bens lá. E aí o juiz vai falar assim, tudo bem, autoriza, né, você descartar esse imóvel, e aí você faz esses bens, né, esses móveis, você faz o que você quiser, pode vender, doar, enfim. E aí você conclui, então, esse passo a passo, esse ciclo do desembaraço do extrajudicial. E como que é nos judiciais, né? Qual que é a diferença? Nos judiciais, o que acontece? Depois que você arremata o imóvel, o leiloeiro também vai fazer esse auto de arrematação, com um resumo do leilão, né? Vai pegar a sua assinatura, pegar a assinatura dele mesmo e do juiz. A partir do momento que o juiz assina, é homologado esse auto de arrematação. E começa a contar o prazo que o próprio... nesse caso, é o executado, né, a pessoa que está perdendo o imóvel, se chama executado, ele tem esse prazo de 10 dias a partir do momento que o auto de arrematação é homologado, para ele questionar alguma coisa sobre esse leilão. Isso está na lei, ele precisa cumprir esse prazo mínimo, são 10 dias corridos. Aí o que você vai fazer? Né? A partir desse prazo, o passo 1, quando você estiver concluindo esse prazo, ou então concluiu os 10 dias desse prazo, você vai fazer a notificação extrajudicial também, aquela notificação mais formal, com a R, igual lá no extrajudicial, né? Você vai fazer também uma notificação informal, falar para a pessoa se ela se dispõe a negociar uma saída amigável desse imóvel, porque se ela sair é melhor para você, né? Você não precisa continuar no processo da desocupação forçada. Mas, ao mesmo tempo, você vai fazer uma petição, né, dentro desse processo, pedindo, primeiro, a carta de arrematação, né, que é o documento que você vai precisar, tem força de escritura pública, e vai levar lá para fazer a transferência.
E o juiz normalmente emite, depois que passa esses 10 dias, ele já logo em seguida emite essa carta de arrematação. Então você vai fazer essa petição dessa carta de arrematação e na petição você vai pedir essa desocupação, né, que é a ordem de emissão na posse. Inclusive já bota lá que é com o uso da força policial, o uso da força policial se necessário. É comum os juízes já concederem de uma vez só tanto a carta de arrematação quanto essa ordem de emissão na posse. Diferente do extrajudicial, que você precisa esperar a transferência, no judicial você não precisa esperar que a transferência tenha sido concluída para essa ordem ser cumprida. Então, o que acontece? Aí o passo 2. Esse foi o passo 1, né? O passo 2. Com essa carta de arrematação em mãos, você vai dar entrada na transferência o mais rápido possível. Inclusive, essa petição que eu falei do passo 1, eu também disponibilizo como bônus, né, um modelo para você fazer a petição da carta de arrematação, um modelo dessa emissão na posse. Tudo isso, basta você preencher lá seus dados. Eu fiz isso para poder facilitar aí a vida, né, de quem está meus alunos aí, né, que estão fazendo as arrematações. E aí no passo 2, você deu entrada e está fazendo essa transferência. Paralelo a isso, você vai fazer a desocupação, né? Como já saiu essa carta de arrematação e saiu também a ordem de emissão na posse, para você desocupar esse imóvel, você vai continuar esse processo. Se a pessoa ela se mostrou disposta a negociar, você negocia com ela, faz essa desocupação amigável, e aí você pode, inclusive, peticionar no juiz cancelando essa ordem, falando que você já tomou posse no imóvel, que não precisa mais. Não tem problema nenhum. Agora, se ela não quis desocupar de forma amigável, aí você continua, né? Que aí é o passo 3, que é o quê? É aguardar o cumprimento da ordem de emissão na posse. Que a ordem vai lá para o oficial de justiça. Esse é o momento de você, que é o passo 4, né? Que é o momento de você entrar em contato com o oficial de justiça, preparar tudo que tiver que preparar, um chaveiro, caminhão de mudança, enfim. Essa parte aqui já é praticamente igual ao que a gente viu no extrajudicial. E aí você vai aguardar, né, o cumprimento dessa ordem. Você pode ir lá no dia, presencialmente, ou você pode combinar com alguém para ser seu procurador, tá lá por você, ou, inclusive, você não precisa ter ninguém lá. O oficial de justiça pode cumprir essa ordem sozinho. Só que eu recomendo, né, ter alguém que qualquer probleminha que aconteça, essa pessoa tá lá para poder resolver, né, como questão do chaveiro aí, caminhão de mudança. E assim você conclui toda essa parte desse desembaraço, né? Que aí você tomou a posse, finalizou aí essa etapa da desocupação. Então, você entendeu aqui até agora como é simples essa parte da desocupação. Só que não é todo imóvel que você vai conseguir fazer uma desocupação simples assim, né? Vai depender do ocupante, principalmente, né? Então, por isso que o grande segredo de uma desocupação não é você entender o processo, como que é feito tudo certinho. É lá na fase anterior, na prospecção. É você saber escolher bem o imóvel que você está arrematando. Como que você faz isso? Identificando quem que é o ocupante, se ele é uma pessoa muito atuante ou não em um processo, se tiver algum processo, né? Então, é nessa fase que você facilita, você escolhe um leilão que a desocupação vai ser um pouco mais fácil. Porque se você, por exemplo, pega um leilão, que é o pior cenário, você pega um leilão que tem um invasor como ocupante, e esse invasor lá, ele atende os requisitos, por exemplo, de poder pedir uso capião nesse imóvel, se ele entra com essa ação judicial de uso capião, é um tipo de processo que dura muito tempo, e tempo que eu falo aqui é anos, de 1, 2, 3, 5 anos aí para poder resolver toda essa situação e julgar o mérito dessa ação. E o uso capião, o juiz não desocupa, mesmo que você peça liminar, porque se a pessoa for desocupada do imóvel, então perde o sentido do uso capião, né? Porque o uso capião o que é uso capião? É a pessoa estar em posse daquele imóvel por muito tempo, né? Que normalmente é 5, 8, 10 anos. Quando ela está esse tempo todo ocupando o imóvel e não tem nenhum tipo de questionamento, e questionamento que eu falo do proprietário, por exemplo. O proprietário não está tentando retomar esse imóvel, não acontece nada disso, e ela está lá pagando direitinho a conta de luz, ela até construiu um imóvel ali, uma casa, por exemplo, se ela estava num terreno, né, construiu uma casa, enfim. Então, a natureza dessa ação, ela está ocupando, então não faz sentido o juiz desocupar essa pessoa que está pedindo uso capião. Então, esse é um tipo de ação que a gente tem que tomar muito cuidado,
que pode realmente atrasar esse leilão aí por muito tempo. E você ficar com esse dinheiro bloqueado aí por um bom tempo aí. Mas são casos muito raros, né? Não é para você assustar aqui. É muito difícil ter um caso desse de uso capião. Mas você faz essa análise, né? Você elimina esses tipos de casos lá na fase da prospecção, da escolha do imóvel. É fácil você identificar isso. Inclusive, né, eu vou entrar com detalhes sobre esse ciclo, né, você entender todas as fases do leilão lá no meu treinamento. Então, se você ainda não está inscrito no treinamento imóvel lucrativo, já é semana que vem, né, dia 31, 1 e 2, que é terça, quarta e quinta. Vai no link lá que está no meu perfil, na minha bio, se inscreva lá, que as aulas só vão estar disponíveis para quem se inscreveu lá e quem entrou no grupo, né, botou o e-mail lá certinho, porque vai receber por e-mail e pelo grupo de WhatsApp. Então, essa foi o assunto dessa live de hoje. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, pode mandar aí agora que eu vou responder, tá bom? Deixa eu só rolar aqui para ver aqui se alguém já mandou alguma dúvida anterior. Espera aí. A Raquel tinha falado aqui antes, né? Assustador para quem nunca passou por essa situação. As pessoas têm vários exemplos negativos, né? Parece lenda urbana. Isso aqui foi quando eu estava falando lá dessa herança maldita, né? Que as pessoas têm muito medo aí da desocupação. Mas é isso mesmo. A pessoa só entende, só depois que ela entende o processo, né? E vê também na prática, vê que não tem nada desse, não é bicho de 7 cabeças, coisa nenhuma. Então vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vi um disponível com nua propriedade. Pois é, o que é nua propriedade, né? Tem muito leilão que é nua propriedade. Se você arrematar o imóvel com nua propriedade, você está tendo a propriedade desse imóvel, né? Mas você não vai poder usar esse imóvel, porque por algum motivo, o direito de uso desse imóvel, ele foi separado da propriedade desse imóvel. Então, talvez seja um usufruto, que quando é constituído um usufruto na matrícula, a pessoa que chama de usufrutuário, né, ela tem direito a usar esse imóvel pelo tempo que for esse usufruto. Então, ela tem o direito de posse desse imóvel, mesmo não tendo a propriedade. Então, se tivesse usufruto, você sendo novo proprietário, você vai ter que esperar, vai ter que resolver essa situação do usufruto, para depois você poder tomar posse nesse imóvel e poder usar esse imóvel do jeito que você quiser. Então, leilão de nua propriedade é bem complicado, assim, é bem difícil você ser uma oportunidade boa, né? Principalmente para quem está começando, porque você vai ter que esperar bons anos aí resolver essa situação do usufruto até você poder tomar posse nesse imóvel. Inclusive, se for um usufruto vitalício, você vai ter que esperar a pessoa morrer. Então, é bem complicado. Vamos ver aqui. Perde tempo, dinheiro, poder liquidez. Tem que estudar e buscar orientação que tem experiência. É exatamente isso aí. Por que a gente faz um curso, né? Uma coisa assim? Porque a gente está pegando um atalho. Em vez da gente ir em busca, né, do conhecimento bruto, né, a gente vai de alguém que já passou por aquele, já trilhou aquele caminho e sabe dizer o que segue por aqui, não vai por aqui, porque senão você pode ter um prejuízo ali na frente que você ainda não tem noção, você não tem conhecimento. Então, sempre ter essa pessoa para te orientar é muito melhor. Deixa eu ver o que mais. Em qualquer situação pode fazer o uso capião? Não, é muito difícil, né? Os requisitos da lei para ter uso capião são muito restritos. Então, a pessoa tem que estar ocupando esse imóvel de fato há muito tempo. O prazo depende do prazo ali, né? Tem cada situações são específicas. Então, pode ser 8 anos, ela esteja nesse imóvel já há 8 anos. Isso é ininterrupto, ela tem que estar ocupando esse imóvel esse tempo todo. Tem situações que pode ser 5, né? 5 anos. Mas, além disso, ela precisa estar ocupando esse imóvel de boa fé sim, né? Sem ter resistência do proprietário. O proprietário não sabe que não está nem aí, né? Deixa o negócio rolar, não está nem aí. Porque se o proprietário estiver tentando na justiça, de alguma forma, retomar esse imóvel, então ela não tem esse direito de uso capião, ela está ocupando de forma irregular ali, né? Ela tem que comprovar que ela está pagando as contas de luz, tem que comprovar que está pagando IPTU, tudo isso. Então, assim, é muito, muito específico.
eu não sei exatamente todos os requisitos, né, do uso capião, mas assim, é bem específico, é bem raro uma pessoa conseguir atender esses requisitos e solicitar uso capião na justiça e o juiz, né, conceder esse uso capião. E é fácil, assim, é muito incomum você encontrar um imóvel a leilão em que tenha um invasor, né? Normalmente é a própria pessoa que está respondendo o processo, ou no caso dos extrajudiciais é mais fácil ainda, porque é o próprio devedor, né? Como é muito rápido, do dia que a pessoa deixa de pagar o imóvel até o banco tomar esse imóvel, é muito rápido. Então, normalmente é a pessoa que está morando ali mesmo. No caso de venda direta da Caixa Econômica, o que tem nesse caso? A Caixa Econômica tem essas formas, né? Tem a venda direta, licitação aberta, licitação fechada, que elas, quando ela chega, o imóvel chega nesse momento, ele não é mais leilão, então ele não segue esse rito da lei 9514, né? Que é essa lei dos extrajudiciais. É mais simples, né? Porque é só uma venda normal da Caixa. Deixa eu ver aqui, ó. É porque eu estou em processo de desocupação e muito ansiosa para ver o imóvel e tomar posse. A parte da desocupação, ela segue mais ou menos o que eu falei aqui. Primeiro, vai tentar de forma amigável. Não deu certo, é essa parte da justiça. Você vai ter que entrar com ação judicial. E nesse caso, você pode alegar também, não é exatamente a lei 9514 que trata da venda direta, porque já parte de uma compra meio que normal, assim, na forma mais comum de compra e venda de imóvel. Mas você pode, de uma forma subsidiária, você utilizar a lei 9514 em relação a esse artigo, né, que diz que tem que ser uma liminar em até 60 dias, que o juiz tem que conceder essa desocupação. Então, não muda muito em relação ao que eu expliquei aqui. Então, você tem que seguir esse passo a passo aqui que eu falei para vocês. Provavelmente você vai conseguir, nesse tempo, aí, conseguir essa desocupação. Claro que depende, né? Cada caso é um caso aí. É difícil eu falar para vocês o que pode acontecer, o que não pode, né? O mundo dos leilões, assim, cada leilão é um leilão, assim, é um caso concreto, é diferente de outro leilão. Mesmo que seja judicial, seja por conta de dívida de condomínio, sempre tem coisas diferentes. Mas você sabendo, assim, a ideia geral, você consegue resolver qualquer problema, qualquer coisa que aconteça, né? Dentro de um ciclo de investimento de um leilão. Então é isso aí. Vocês têm alguma outra dúvida? Vou ver aqui. Então é isso. A nossa próxima live, né? Que vai ser em domingo, vai ser a última live. Essa eu vou contar como eu consegui tomar posse em 7 dias no imóvel que eu comprei. E foi, na verdade, venda direta que eu comprei esse imóvel. Então eu vou contar para vocês como é que foi, como que eu consegui isso. Vai ser uma live bem mais prática, né? Menos conteúdo assim teórico, mais a prática mesmo aí da vivência. Beleza? Então eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima live. E se vocês não se inscreveram no evento, se inscreva lá no link da minha bio, tá bom? Um abraço aí e até a próxima.